Se você tem filhos de mais de um relacionamento e nunca parou para pensar no que acontece com seu patrimônio no dia em que você não estiver mais aqui, esse vídeo é para você. Eu me chamo Marcos Paulo Prudêncio, sou advogado especialista em direito de família, sucessões e imobiliário. E hoje eu quero te mostrar por que organizar os seus bens em vida é uma das decisões mais importantes que você pode tomar pela sua família. Se inscreve aqui no canal porque toda semana eu trago um tema assim, direto ao ponto. E eu vou ser sincero, quando alguém falece sem nenhum planejamento, quem decide como o patrimônio vai ser dividido não é a família, é a lei. E a lei brasileira, nesse ponto, é genérica. Ela não sabe qual filho trabalha com você na empresa, não sabe qual imóvel tem valor emocional para quem, não sabe para quem você quer proteger o patrimônio primeiro. Ela só aplica uma fórmula igual para todo mundo. E é aí que nascem os conflitos dentro das famílias, os mais longos e mais dolorosos que a gente acompanha aqui no escritório. Deixa eu te mostrar 3 cenários que a gente vê se repetir. Os nomes e os números aqui são só exemplos, mas a lógica é que aparece na prática o tempo todo. Primeiro cenário. O cônjuge fica numa posição frágil. Imagina que você está no segundo casamento há 12 anos e ao longo desse tempo você e o seu cônjuge atual construíram juntos uma reserva de investimentos, compraram um imóvel de verão, tudo em comunhão parcial. Vocês dois têm filhos do primeiro casamento e, se você falecer sem planejamento, esse patrimônio construído junto com seu cônjuge atual não fica inteiro para ele. Os filhos do primeiro casamento também têm direito a uma parte, porque a herança se abre sobre tudo que é seu, incluindo a metade que cabia a você desse patrimônio comum. Seu cônjuge continua com o direito de morar no imóvel, mas agora precisa negociar decisões, inclusive sobre vender ou manter esse patrimônio com enteados que talvez ele mal conheça. Não é um cenário raro, é o padrão porque não existe nenhuma definição prévia em casos assim. Segundo cenário, o herdeiro que ninguém esperava. Imagina agora o oposto. Você teve um relacionamento breve há muitos anos e desse relacionamento nasceu um filho com quem você nunca teve contato próximo. Hoje você tem uma família estruturada, com cônjuge e outros filhos que convivem com você diariamente. Esse primeiro filho continua sendo legalmente herdeiro necessário seu. Ele tem os mesmos direitos dos outros filhos. Quando você falece sem ter organizado nada, ele ou quem representa ele, caso ele seja menor, entra no inventário. É a sua família atual, que talvez nem soubesse da existência desse filho, precisa lidar com tudo isso em meio ao luto, dentro de um processo que corre contra o relógio e raramente termina rápido quando existe esse tipo de surpresa. Terceiro cenário, o patrimônio que devia ir para uma pessoa específica, mas não foi. Imagine que você é sócio de uma empresa e tem um filho que trabalha com você há anos, enquanto outros seguem carreiras completamente diferentes. Sem planejamento, a sua participação na empresa entra no monte geral da herança e é dividida entre os herdeiros de forma proporcional, inclusive entre quem nunca colocou os pés na empresa e agora se torna sócio de quem construiu o negócio com você, o seu filho. Isso não é uma hipótese, é um dos motivos mais comuns de empresas familiares quebrarem logo depois de uma sucessão mal planejada. Eu sei que o vídeo isso pode gerar desconforto, mas o objetivo aqui não é te deixar com medo, é te mostrar que existe uma saída e ela é mais simples do que parece, o planejamento sucessório. Planejar, na prática, significa usar os instrumentos certos para registrar em vida o que você quer que aconteça com o seu patrimônio, sempre dentro dos limites do que a lei permite, porque existe uma parte do patrimônio legítima que obrigatoriamente vai para os herdeiros necessários, e uma parte disponível sobre a qual você tem liberdade. Os 2 instrumentos mais usados são o testamento e a doação em vida. E a escolha entre eles depende muito do seu momento de vida. Se você tem 30, 35 anos e ainda está estruturando, organizando o seu patrimônio, vendendo, comprando, reinvestindo, normalmente faz mais sentido um testamento definindo percentuais, não bens específicos, porque você não tem como garantir que o imóvel, a participação que você tem hoje ainda vai existir daqui a 40 anos. Já se você está numa fase mais consolidada, com um bem específico que você sabe que quer destinar para uma pessoa determinada, como a participação societária do pai, que eu dei de exemplo, a doação em vida com as cláusulas de proteção adequadas costuma ser muito mais eficaz. E essas cláusulas são o que realmente faz a diferença. Elas podem impedir que aquele bem seja vendido, penhorado ou dividido no eventual divórcio de quem recebeu, entre outras proteções, mas isso precisa ser desenhado por alguém que entenda do seu caso específico. Não adianta copiar um modelo genérico. O ponto central disso tudo aqui é simples. Quando você planeja, é você quem decide quem fica com o quê. Quando você não planeja,
quem decide, infelizmente, é uma lei que não conhece a sua história. Se você se reconheceu em algum desses cenários ou simplesmente percebeu que nunca parou para pensar nisso, esse é o sinal. Não é preciso esperar acumular mais patrimônio ou ficar mais velho. O melhor momento para começar a organizar isso é sempre hoje, com o que você já tem, revisando ao longo da sua vida conforme o patrimônio e a sua família mudam. E se essa é uma situação que te preocupa, a nossa equipe está sempre disponível para conversar sobre o seu caso. Se esse vídeo faz sentido para você, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago um tema assim sobre direito de família, sucessões, patrimonial, direto ao ponto. E se você conhece alguém que está numa família recomposta, com filhos de relacionamentos diferentes, ou que simplesmente nunca pensou nisso, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Um abraço e até a próxima!